Boa noite, já está no ar o Educação e Cidadania e hoje nós vamos falar sobre a Clínica Escola da IMED. As minhas convidadas são a psicóloga e também professora Vanessa Ilha e a estagiária de Psicologia Daiane de Oliveira. Boa noite, sejam muito bem-vindas ao Educação e Cidadania. Boa noite. Boa noite. Bom, inicialmente, que tipo de trabalho é oferecido pela Clínica Escola lá na IMED? A Clínica Escola da IMED é um serviço prestado pelos alunos finalistas de curso, do curso de Psicologia da IMED, supervisionado pelos professores do curso de Psicologia, com o objetivo de os alunos que estão finalizando o curso poderem ter a sua prática clínica supervisionada pelos professores. Uma forma de capacitar, então, os acadêmicos. Exatamente. Então, nós temos atendimento a crianças, a adultos, né? Temos atendimento a casais, famílias. Como que a pessoa pode chegar até a clínica para solicitar o atendimento? A pessoa tanto pode ir fazer uma ligação, né, para ir fazer a marcação, a solicitação do atendimento, dizendo qual que é a sua necessidade, né? E aí ela vai para uma lista de espera, dependendo de qual que é a sua demanda. Como a pessoa pode chegar encaminhada por um profissional da saúde, por exemplo. Nós temos estagiários que fazem avaliações neuropsicológicas, que fazem avaliações psicológicas para crianças, supervisionada pelos seus professores, né? Então, muitas vezes as escolas, por solicitação das escolas, os alunos precisam fazer essa avaliação psicológica, né? Então, vão até a IMED, é feito um processo de avaliação, terminado esse processo de avaliação, é confeccionado um laudo que vai de volta para o profissional que fez a solicitação. Existem também atendimentos que são feitos a casais, são feitos às famílias, né? Vai dependendo da necessidade, então... Da demanda. Isso, da pessoa Funciona que chega como uma lá. clínica de psicologia mesmo. Exatamente, exatamente. Os assuntos que a gente buscaria tratar numa clínica de psicologia, a gente pode ir até essa clínica escola. Exatamente. Lá na IMED. Que fica localizada dentro do prédio da IMED mesmo. Qual é o telefone de contato lá, Vanessa? É 3045 9070. Né? A pessoa pode ligar, vai falar com a pessoa que nos auxilia lá, que é a Denise, e pode ser uma demanda espontânea. Por exemplo, sinto que estou muito entristecido, que estou com um choro imotivado, que não estou mais conseguindo, que eu acho que não tenho mais vontade de fazer as coisas que são do meu dia a dia, e eu estou achando que eu preciso conversar com um psicólogo, alguma coisa assim, eu posso ligar lá e pedir, né? Olha, eu acho que eu estou assim, né? Não estou me sentindo bem, será que eu posso conversar com a psicóloga? A nossa secretária vai anotar, vai dizer qual que é o motivo da busca do atendimento, né? A espera não tem sido tão grande para alguns atendimentos, né? Quanto tempo, mais ou menos? Às vezes a gente tem uma espera de 2 meses, né? Depende muito do atendimento, Paula. Eu não posso te precisar de quanto tempo, né? Por exemplo, eu sei agora que as famílias que necessitarem de ajuda, nós estamos recebendo para ajudar, né? Não estamos com lista de espera, né? E de que forma, Vanessa, vocês fazem a seleção, assim, das famílias, dos pacientes, vamos dizer assim, conforme a demanda? Porque eu imagino que deve ter uma demanda alta, as pessoas devem ligar para lá procurando atendimento, mas aí como que vocês selecionam? Vamos atender este paciente, depois este, é por ordem de chegada? Isso, é por ordem, digamos assim, de chegada, né? Então, à medida que as pessoas vão ligando, vai sendo anotado no caderno de espera. Então, digamos, a Daiane vai atender, então ela vai para o primeiro que ligou, né? Entra em contato com essa pessoa. Se a gente consegue o contato, marca com a pessoa. O que acontece? Às vezes, quando a gente liga, o telefone não atende, ou é um telefone que é inexistente, né? Então, nós temos por regra ligar para este paciente
3 vezes em dias e horários diferentes, né? Então eu vou ligar para o paciente hoje pela manhã, amanhã pela tarde e na quinta-feira em outro horário da manhã ou da tarde, né? Então são 3 tentativas em horários diferentes, né? Para que eu possa ter a chance de conseguir falar com o paciente, né? Porque de repente é um horário que a pessoa trabalha, né? Mas mesmo assim, a gente, quando o paciente entra em contato conosco, a gente pergunta qual é o melhor horário para poder entrar em contato, o senhor prefere atendimento à tarde, pela manhã, então já é feita uma combinação justamente para que a gente possa atender esse paciente. E esse atendimento, ele tem algum custo? Nós temos um custo, digamos assim, administrativo, né? Que inclusive nesse momento está sendo revisto, até então era de 1,5% da renda da pessoa, mas nesse momento ele está sendo readequado para passar para uma taxa fixa para o início do ano que vem, né? Que vai ficar um custo muito, muito acessível, né? Eu ainda não tenho esse valor para repassar, mas vai ficar um custo muito acessível. Muito mais acessível do que um atendimento particular, que a gente sabe que tem um custo, né? E a gente sabe, Paula, que a saúde mental é qualidade de vida também. Sem dúvida. Né? A gente não conseguir realizar as nossas atividades do dia a dia porque a gente está com um entristecimento que é muito maior, ou porque a gente não consegue dormir porque algo nos incomoda, ou porque a gente tem uma ansiedade, que é aquele incômodo que é exacerbado, que a gente não sabe de onde vem, ou porque nós não conseguimos sair de casa e conviver com as outras pessoas, porque de repente a gente pode ter uma fobia qualquer, ou porque eu estou dependente de alguma substância, né? Eu estou bebendo álcool além da conta, eu estou fazendo uso de algum outro tipo de droga, eu não estou conseguindo controlar isso. Então a gente tem que poder ter a oportunidade de buscar ajuda, né? Que inclusive esse é o foco do programa de hoje. Nós vamos falar sobre o tratamento de dependentes químicos. Mas antes disso, eu quero falar com a Daiane sobre a tua experiência, então, na clínica escola. Você está quase se formando também, né, Daiane? Eu estou no 7º semestre. 7º semestre. E como que está sendo essa experiência? Colocar em prática o que você teve, então, durante a faculdade? Na verdade, os atendimentos na clínica escola, para mim, se iniciam no 9º semestre. Eu ainda não atendo, mas a gente acompanha os colegas que fazem atendimento. É uma experiência nova, né? É um momento da gente, como tu disse, colocar em prática o que a gente aprendeu a faculdade inteira. A gente trabalha agora no 7º e no 8º semestre no estágio básico. Então, a gente acaba fazendo alguns atendimentos. Não são terapêuticos, como na clínica escola. Mas a gente atende pessoas já para ir aprendendo a manejar pacientes, fazer triagem, encaminhamentos. Então a gente já começa a ter esse contato diretamente com as pessoas, que é essencial para a nossa formação, né? A gente vai afunilar um pouquinho a discussão aqui no Educação e Cidadania, porque o tópico, a pauta de hoje é o tratamento de dependentes químicos, que é um dos atendimentos prestados pela clínica escola. Vanessa, está sendo buscado mais atendimento hoje para tratar essa dependência de substâncias do que se procurava há um tempo atrás? Eu acho que não. Eu acho que ainda é um atendimento que a gente deseja que seja mais buscado, né? Mas isso é próprio da doença, né, Paula? As pessoas buscam os atendimentos nos locais para fazer a desintoxicação, depois alguns vão para as comunidades terapêuticas e acabam buscando ou locais de autoajuda, né, ou acabam buscando auxílio na espiritualidade, mas eu acho que ainda há um pouquinho de preconceito com relação à busca do auxílio do psicólogo, né? E isso é importante, né? Isso é necessário, não só da pessoa que tem a dependência química, mas também dos familiares, até para saber como que pode auxiliar esse meu familiar que está com a dependência, né? Então, eu acho que as pessoas têm um pouquinho de receio de que os outros saibam que
que ela está procurando ajuda, né? E eu sempre digo assim, olha, ninguém precisa saber que você está procurando ajuda, né? Você indo buscar auxílio é o que é importante, né? Que é para a tua saúde, para o teu bem-estar. Então, por isso a gente gosta de dizer que é muito importante que a pessoa busque esse atendimento em qualquer lugar que for, né? Mas que busque o atendimento, porque a pessoa precisa sempre reforçar a necessidade de que precisa sim se manter longe daquela substância que ele fez abuso em algum momento da vida e que precisa que alguém auxilie isso, que alguém esteja como uma base, né, nesse sentido, assim. Muitas pessoas têm buscado se especializar nesta área de atendimento. É o teu caso, então, Daiane? Eu tenho um pouco de interesse na área do uso abusivo de substâncias, tanto é que no meu estágio básico eu já trabalho isso com os adolescentes. Eu tenho um grupo no CRAS da minha cidade de adolescentes e um dos focos do nosso trabalho é buscar que esses adolescentes tenham um desenvolvimento integral e saudável, ou seja, longe das drogas. Então, esse trabalho preventivo a gente realiza já lá. Um trabalho preventivo. Isso. De que forma você faz essa atuação, então? Porque você disse que é da onde? Ibirubá. Ibirubá. Como que você faz esse trabalho, então, de prevenção lá em Ibirubá? Então, a gente tem o nosso grupo. O fato de termos um grupo já é um fator que a gente chama de proteção. Os fatores de proteção são o que tem mais possibilidade de garantir segurança para os adolescentes, que eles não vão buscar esse uso abusivo de substâncias. O fato já de existir um grupo que olha para eles, que tem um olhar diferenciado, um local onde eles podem buscar ajuda, auxílio, porque eles precisam, que muitos desses não têm nem dentro de casa esse auxílio, esse porto seguro. Tendo esse local que transmita segurança para eles, já é um início da prevenção. Sendo também que a gente trabalha diretamente o assunto com eles, com rodas de debate, a gente conversa muito, tem um espaço de diálogo aberto que eles podem trazer situações do cotidiano deles para a gente conversar e resolver as coisas juntos. E também pelo fato de que muitos deles estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, a gente garantindo uma proteção desses adolescentes, a gente já vai estar prevenindo o uso de drogas. Existe um mapeamento lá em Ibirubá, assim, das regiões que são mais críticas? É na periferia? É no centro? Tem isso lá? Sim, na verdade o uso de substâncias ele está presente em todas as classes sociais, né? Mas a gente sabe que em locais mais vulneráveis, que seriam nos bairros mais afastados do centro, mais humildes, a gente sabe que tem um público mais vulnerável e é lá onde acontece o maior índice do abuso de substâncias. E aqui em Passo Fundo, Vanessa? Aqui em Passo Fundo, eu acredito que em toda a cidade, né? A gente tem uma diferença da substância que é usada, né? A gente tem nas diferentes baladas, assim, as substâncias mais características, assim. A gente tem as anfetaminas sendo usadas em algumas baladas, a gente tem o uso do álcool, né? Na periferia a gente tem mais o uso de outras substâncias, né? É bem variado. E não chega, e pra gente o que chega são pessoas que fazem o uso do álcool, né? Eventualmente pessoas que fazem o uso de cocaína, e alguns alguns serviços públicos chegam as pessoas que fazem algum outro uso de substâncias, né? Mas para nós da clínica escola chegam pessoas mais que fazem o uso de cocaína e de álcool. Daiane tocou num assunto que a gente vai mencionar e vai aprofundar mais no segundo bloco, que é a família. A gente vai falar sobre o papel da família, então, na ajuda, no atendimento, então, destes dependentes químicos. Mas isso, então, fica para o segundo bloco. Nós voltamos em seguida. O
O programa Educação e Cidadania está de volta e hoje nós estamos falando sobre a Clínica Escola da IMED, um tratamento para dependentes químicos, assim como outros serviços oferecidos dentro da psicologia. As minhas convidadas são a professora e psicóloga Vanessa Ilha e também a Daiane de Oliveira, estagiária em psicologia. No bloco anterior nós ficamos de falar sobre o papel da família no atendimento, né? A família precisa estar junto, precisa estar unida para termos um melhor resultado no tratamento, né? No atendimento dessas pessoas que buscam, então, ajuda lá na clínica. A família tem que ajudar também, ou como é melhor, como é possível ajudar nestes casos, Vanessa? Sempre que a gente consegue que a família esteja junto com a pessoa que sofre de dependência química, a efetividade do tratamento vai ser maior, né? Isso nem sempre é possível, porque às vezes a pessoa inicia o abuso de algum tipo de substância justamente porque alguns laços afetivos se romperam anteriormente a isso. Então, fica difícil a gente resgatar alguma coisa que lá atrás se rompeu, mas isso não é impossível, obviamente, né? Então, quando a pessoa busca o tratamento, quando a gente conversa com alguns membros da família e quando há um consenso de que sim, vamos conversar junto, vamos auxiliar essa pessoa, vamos ver o porquê que isso aconteceu. No momento em que uma pessoa fica doente e começa a fazer o uso de uma substância, alguns autores entendem que também a família tem também está doente, também tem uma dependência, né? E que isso pode ser tratado, né? Isso pode melhorar, isso tudo pode melhorar. Então, esse tipo de atendimento pode ser feito lá também, né? Esse atendimento à família pode ser feito. Basta que a família queira, basta que a família e a pessoa que buscou o tratamento queiram, e isso pode ser efetivado. Porque como a gente falava aqui no intervalo do programa, a família adoece junto. Então é primordial que aconteça um trabalho em conjunto, né? Isso. E a gente percebe, né, a Daiane com os adolescentes dela lá, percebe que esse laçozinho ele vai se rompendo lá atrás, né? Quando os adolescentes não são olhados pelos pais por um motivo ou outro, e aí eles já começam a apresentar sinais, né, de que os riscos de que o uso comece estão aparecendo, né? Então eles dão sinais para a gente. Por isso esses trabalhos de prevenção são tão importantes nessa fase do desenvolvimento deles, que é a adolescência, né? Porque eles precisam ser olhados. Já é uma fase que por si só é conturbada. Os hormônios estão borbulhando, é uma fase que eles não sabem muito bem aonde eles estão colocados, né? Se eles estão saindo da puberdade, né? Ainda não estão na fase adulta, então eles estão se experimentando de várias formas, né? E aí, se não tem um lastrozinho, um auxílio para que eles passem por esse período conturbado de uma maneira saudável, a gente tem o risco do início do uso de alguma substância, né? Daiane, gostaria de complementar então isso que a Vanessa estava falando, um pouquinho da tua experiência, dos teus adolescentes, como ela fala. Os meus adolescentes. Realmente é isso. A gente precisa transmitir uma segurança para eles que muitas vezes eles não têm em casa. Eles não têm muitas vezes esse olhar de cuidado em casa, ainda mais nessas famílias que têm vulnerabilidade. Então a gente precisa buscar fazer esse resgate, né, desse cuidado desse adolescente, para ele entender que ele tem alguém olhando por ele, apesar de tudo, né? Apesar desses laços rompidos lá atrás com pai e mãe, eles têm outras pessoas a quem olhar, que pode trazer algo de novo para eles, de especial, que eles buscam. Então é isso que a gente faz. E os pais, eles acabam se culpando pelo filho estar usando alguma droga, usando alguma substância? Daiane? É bem normal os pais sentirem culpa, né? Porque muitas vezes são falhas, né? São laços rompidos, então os pais se culpam. E muitas vezes eles tentam compensar, né, essa culpa
com outras coisas. Então é nesse momento que a família adoece, que a família se perde, né? Porque também tem troca de papéis, de autoridade, o pai e a mãe se perdem, né, nessas situações. Muitos encobrem, muitos negam que o filho está fazendo uso de substâncias. Então tudo isso é um processo bem complexo e demorado de aceitação e de busca, né, de um tratamento. E aí o trabalho é maior ainda. Exato. Vanessa. Mas veja bem, assim, ó, isso que a Dana traz é bem importante, né? Às vezes os pais se perdem até porque eles não sabem como lidar com isso. Às vezes são pais, como a gente diz, a primeira viagem, né? Cuidaram do filho ou da filha até então, e aí o filho entra na adolescência e eles não sabem muito bem como lidar com isso, né? Então eu digo sempre, busquem um psicólogo ou converse com alguém que já teve filho adolescente. O feio não é a gente buscar ajuda, né? Como eu digo sempre, assim, o feio, digamos assim, é a gente não fazer nada, né? Ou tentar fazer pelo achômetro, assim, né? A gente pode talvez, os pais podem talvez buscar uma leitura que auxilie nesse sentido, né? Mas tentar fazer da maneira correta, assim. Então, a informação é bem importante também, né? O que não dá para fechar os olhos para isso, né? É fazer de conta que não está vendo, é negar que algo errado está acontecendo, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante a gente poder parar para pensar é o quanto a gente está olhando para o que é virtual e não olhando para os nossos filhos, né? Então eu acho que isso a gente também tem que parar para dar uma olhadinha, assim, parar para pensar. Então estamos muito ligados naquilo que é virtual, no sentido dos computadores, dos smartphones, dos iPads e por aí, e não estamos olhando para o nosso filho de repente que está ao nosso lado, querendo um olhar nosso, né? Então acho que isso também é um fator de muito risco. E hoje em dia você fala desse virtual, me vem algo em mente. Hoje em dia a internet acaba sendo um espaço para eles poderem desabafar. Então o pai e a mãe estão do lado, mas muitas vezes não tem esse vínculo, não tem essa relação, e aí acaba encontrando no meio virtual, na internet, um espaço para falar o que sente, e aí está o perigo também, né? Porque a gente não sabe quem é que está escutando. Do outro lado. E aí o perigo é muito grande. Verdade. Vanessa, outro assunto é que muitas vezes o consumo da substância, do álcool, do cigarro, está dentro de casa. Isso. E eu queria que você falasse também um pouquinho sobre essa tua experiência lá na clínica escola. Assim, ó, muitas vezes, tem uma pesquisa que foi feita pelo IBGE em 2009, que foram entrevistados alunos do 9º ano, né, de várias cidades e capitais do país. E lá diz que o maior consumo, um dos maiores inícios de consumo, experimentação, começa com os amigos e com os familiares, assim, né? Tanto do álcool quanto do cigarro. Uma coisa que é muito, muito, muito importante é a gente saber que o nosso filho, ele vai fazer aquilo que ele vê a gente fazendo. Ele não vai fazer aquilo que a gente diz para ele fazer. Então não adianta eu chegar e falar para meu filho, não bebe porque beber faz mal, não dirige quando tu beber porque não vai dar certo, e aí o que eu faço? Eu bebo bastante e eu dirijo depois de eu beber. O meu filho, ele vai fazer aquilo que ele vê eu fazendo. Ele não vai fazer aquilo que eu digo para ele fazer, ou para ele não fazer, né? Então sempre vai contar o exemplo daquilo que a gente faz, né? Então aquele ditado que diz faça o que eu digo e não faça o que eu faço, é muito verdadeiro e é muito atual. Então a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado com isso, né? Há um tempo atrás a gente teve uma proibição da venda de bebidas em festas onde tem menores de idade. Ótimo! Menor de idade não tem que estar consumindo nenhum tipo de bebida e muito menos droga ilícita. Por quê? Porque na constituição física dele ele não está pronto para isso. Ele não tem discernimento para saber se aquilo é bom para ele ou não. E às vezes a gente
entra no, não, porque não tem problema, porque não faz nada, experimenta só a espuminha da cerveja, né? Fica numa minimização do perigo, assim, e isso é um perigo. Isso é um perigo. Daiane? Realmente, eu sempre foco muito nisso, né? No quanto pode ser prejudicial o uso precoce do álcool ou de outras drogas. A gente sempre fala, porque o adolescente ele ainda está com o cérebro em desenvolvimento, ele ainda tem conexões neurais se constituindo. Então, o uso de qualquer substância que vá afetar esse funcionamento cerebral pode sim trazer inúmeros problemas para eles na vida adulta. Muitos até eu friso a questão da lentidão, por exemplo, a utilização da maconha, que hoje em dia está muito comum entre os adolescentes, é uma moda, a onda da maconha. E eu friso para eles essa questão, que a maconha ela traz uma lentidão cognitiva a longo prazo, e eles que têm um cérebro ainda que está em desenvolvimento, que ainda não tornou o seu desenvolvimento, não chegou ao seu desenvolvimento integral, é muito perigoso fazer o uso da maconha, porque isso pode prejudicar eles lá na frente. Começa uma faculdade, um curso de engenharia, alguma coisa que requer um raciocínio lógico, daqui a pouco não vai conseguir, por causa daquele uso lá atrás. E está comprovado que adolescentes que iniciam precocemente o uso de álcool têm uma probabilidade muito maior de desenvolver a dependência de outras drogas ao longo da vida, né? Mais rapidamente a dependência de outras drogas. Né? O álcool é a porta de entrada, então, para essas outras substâncias? Sim. Tá. Qual é o maior desafio hoje? É a prevenção, é o tratamento ou é a ressocialização desses dependentes químicos? Eu penso que não dá para elencar não dá para elencar. Eu acho que é um trabalho em conjunto, né? Porque nós não temos esses grupos estagnados, assim. À medida que nós temos um grupo que precisa se ressocializar, que nós precisamos inserir esse pessoal para que eles resgatem a cidadania deles, para que eles se sintam reintegrados, para que eles resgatem a autoestima, nós precisamos tratar um outro grupo que é muito grande, de um total de 100% de pessoas que usam hoje, nós temos só 25% em tratamento, né? E é muito pouco, né? E nós temos uma galerinha que está vindo e que está vindo como se amanhã fosse o último dia, vivendo como se amanhã fosse o último dia, assim, né? Então é um trabalho em conjunto, a gente tem que, é uma força-tarefa que a gente tem que fazer, né? Prevenir, tratar e ressocializar. Como que estão sendo as atividades lá na tua cidade, então, de prevenção, Daiane? A gente trabalha, como eu havia comentado, rodas de conversa, a gente traz filmes para conversar, debater, que trazem a temática do uso abusivo de drogas. A gente também faz trabalhos práticos, a gente sai de fora do CRAS, vai fazer um trabalho na praça, por exemplo, os adolescentes lá gostam de se reunir na praça para tomar uma Coca-Cola. Então a gente vai para esse ambiente para eles refletirem sobre as situações que ocorrem lá, sobre as pessoas que eles têm contato lá naquele ambiente, os horários que eles saem, quais os riscos que eles são expostos em determinados locais e horários. Então é dessa forma, também trabalhando integralmente junto com a família e a escola, né? Porque é muito importante essa questão familiar. Mas muitas vezes, como a família está muito prejudicada, o nosso principal link é com a escola. Que aí é com a escola que a gente vai trabalhar essas questões e vai conseguir fazer alguma modificação, porque esses adolescentes, boa parte do dia, estão na escola. É da mesma forma que acontece aqui, Vanessa? Nós temos os nossos estagiários do estágio básico, eles estão, digamos, todos estão a campo, né? Estão todos fazendo trabalhos nos seus locais, eles têm autonomia para realizar determinadas atividades, a gente auxilia muito nesse sentido, nós incentivamos esse tipo de trabalho, né? A Daiane, no trabalho que ela faz com os adolescentes lá, é um trabalho muito importante. É importante dizer que ela tem regras com os adolescentes, né? Que no início do trabalho com o grupo eles construíram regras junto e que essas regras têm que ser cumpridas, né? Sob pena de, se alguém deles não cumprir as regras, não vai participar de uma ou outra atividade, né? Que isso é muito importante. Um dos motivos pelo qual o adolescente
talvez busque esse uso, né, porque em algum momento ele não teve limite, ele não teve regras, então isso é muito importante que seja combinado com eles, né. Então um dos objetivos principais dos nossos estágios lá no curso de psicologia, na IMED, de maneira geral, é poder proporcionar para o aluno que, chegando no momento de fazer os estágios, que ele possa ir para a prática, né? E a gente vai estar sempre auxiliando, né? O aluno em dúvidas, daqui a pouco o aluno vem, eu preciso fazer tal atividade, dá para fazer essa dinâmica, dá para fazer essa tarefa, dá, a gente auxilia, a gente empresta material, porque a gente quer fortalecer o aluno para que ele se sinta capaz cada vez mais de realizar essas atividades e que ele saia formado e convicto daquilo que ele escolheu, né? Com firmeza, assim, né? Tranquilo no sentido de, bom, estou preparado e posso trabalhar com tranquilidade naquele curso que eu escolhi. Para quem não pegou então o início do programa, passa de novo o telefone de contato, Vanessa, lá da Clínica Escola, se alguém tiver interesse em fazer algum atendimento direcionado à psicologia, qual é o número? Então, para as pessoas que quiserem buscar atendimento psicológico, independente de qual a necessidade, é só ligar lá para a Sinapse, para a Clínica Escola da IMED, o número é 3045 9070, é só falar com a Denise, ela vai dar todas as informações que as pessoas precisarem. Porque a gente mencionou hoje mais durante o programa sobre o tratamento de dependentes químicos, mas como foi mencionado logo lá no início da entrevista, é uma clínica de psicologia aberta para atender qualquer problema, qualquer assunto relacionado então à psicologia. Isso. Né, Vanessa? Algo mais então a acrescentar antes da gente encerrar o programa de hoje? Eu acho que agradecer o espaço aqui, né, e dizer que a gente acredita cada vez mais que nós temos que buscar não só a nossa saúde física, mas a nossa saúde mental, ter uma qualidade de vida, né, Paula? A gente acredita que isso é muito importante e que nós lá da IMED estamos sempre à disposição para auxiliar o nosso público aqui de Passo Fundo da melhor forma que a gente puder. Daiane. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade da gente expor o nosso trabalho e também deixar quem sabe, um recado para as pessoas que estão assistindo, que possam fazer algo relacionado à prevenção às drogas, porque muitas vezes a gente não precisa de dinheiro para isso. É só se dispor de tempo e se dedicar a fazer isso, que vai ter grandes resultados. São muito satisfatórios e vale a pena investir na nossa adolescência. Joia. Obrigada pela participação de vocês aqui no programa de hoje e obrigada também a você que acompanhou o Educação e Cidadania desta noite. Hoje nós falamos sobre a Clínica Escola da IMED com a psicóloga e professora Vanessa Ilha e também com a estagiária de psicologia Daiane de Oliveira. Uma boa noite a você e até a nossa próxima edição.